Boa tarde. Almoçaram? Então, viva Jesus! Que alegria poder estar aqui. E eu quero pedir ao ministério que inicie esse novo momento da nossa palestra com a música que abriu o bloco. Vem louvar para a gente acordar, porque agora é a hora da treva, né? Então vem louvar. Vamos ficar de pé, gente? Hoje é tempo de louvar a Deus. Em pé e bem animado. Nós agora habita o teu Espírito. Então o quê? Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Vem louvar, vem louvar. E você que está em casa também é chamado a louvar, vem louvar conosco. E nesse início de tarde nós queremos pedir também ao Espírito que nos conduza. Por isso fiquemos ainda em pé, e você que está em casa, para nos acompanhe com a nossa oração da tarde de hoje. Fechemos os nossos olhos por alguns instantes e peçamos ao Espírito que venha confirmar na tarde de hoje aquilo que Ele quer falar para nós. Sim, Santo Espírito Consolador, vem falar em nossos corações. Vem derrubar as barreiras que existem em nós. Vem tirar todo medo. Vem tirar toda tristeza. Vem nos dar novo ânimo, novo calor, novo alento. Vem, Senhor da luz, Pai de todos os dons, vem confirmar em cada um de nós o Teu amor absoluto. Aqui estamos hoje, Senhor, celebrando o Teu Pentecostes. Aqui estamos hoje, Senhor, celebrando o batismo da igreja. Confirma em nossos corações, Senhor, essa pertença do Teu reino. E nós queremos, Senhor, te pedir pelos membros da nossa igreja. Queremos te pedir agora, Senhor, pelo Santo Padre o Papa, para que ele possa, com a sabedoria do Espírito, guiar essa porção do reino de Deus, para que a igreja continue cumprindo sua missão de evangelizar, sendo testemunha do teu amor. Ilumina, Senhor, os nossos bispos, os nossos pastores, para que eles, nas igrejas particulares, em suas dioceses, juntamente com os padres, seus colaboradores, possam permanecer firmes na fé, guiando o rebanho a eles confiado. Vem, Senhor, guiar, iluminar a nossa igreja, a nossa paróquia, a nossa comunidade, lá onde moramos, lá onde celebramos, lá na nossa cidade, onde fazemos a Tua experiência, a experiência de vida. Abençoa, Senhor, a nossa comunidade. Abençoa, Senhor, o nosso pároco, os nossos vigários, os religiosos e religiosas que trabalham em nossas comunidades. Abençoa, Senhor, as lideranças, leigos e leigas que doam suas vidas em favor do Teu reino. Confirme em cada um de nós, Senhor, a graça do Teu Espírito, o dom do amor, o dom de poder participar e viver na Tua igreja. Envia mais uma vez, Senhor, a cada instante, o Teu fogo abrasador, para que reacenda em nós o desejo de estar sempre contigo e anunciar-te a todos aqueles a quem nós encontramos. Senhor, também vos pedimos pela nossa casa, pela nossa família, a igreja do lar, a igreja doméstica, o primeiro lugar onde Te anunciamos. Abençoa, Senhor, a nossa casa, o nosso lar. Abençoa cada pai, cada mãe. Derruba, Senhor, todos os males que possam existir entre os esposos. Junta, Senhor, os separados.
Irriga, Senhor, os amores que estão murchando. Dai força para que cada homem e cada mulher que decidiram se unir em matrimônio, perseverem na fé. E nesse momento, você que está em casa, reze pelo seu matrimônio, pela sua família. Reze para que a sua casa seja o lugar da experiência de Deus, para que aí no seu lar Deus possa agir, e você junto com os seus possa começar a construir e a anunciar a igreja viva. Rezemos pelos nossos filhos, rezemos pelos nossos jovens. Envia, Senhor, teu Espírito a cada jovem, a cada moça, a cada rapaz, a cada criança. Confirma, Senhor, nos corações dos nossos filhos e filhas o teu grande amor de Pai. Livra o Senhor dos vícios perigosos. Liberta o Senhor do álcool, da droga, da sexualidade desenfreada, da prostituição, da descrença. Liberta o Senhor da criminalidade. Olha, Pai, com misericórdia para tantos jovens que estão se perdendo. Dai, Senhor, sabedoria aos pais e mães para guiarem seus filhos no caminho do bem e da retidão. Envia, Senhor, o seu Espírito. Envia, Senhor, o teu Espírito para confirmar o teu amor por cada um de nós. Envia, Senhor, o teu Espírito para que a nossa casa, para que o nosso lar seja um lar onde o Espírito Santo de Deus reina, porque Deus reina aonde o Espírito de Deus possa repousar. E por isso, elevemos o nosso louvor ao Senhor, elevemos ao Pai do céu a nossa gratidão, o nosso canto, a nossa voz. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vá pedindo. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vá pedindo o Espírito que venha sobre você. Espírito Santo, Você que está em casa também venha. Venha rezar conosco. Reze conosco. De curar, de libertar nossos corações de toda opressão, e de transformar, incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. E agora com toda a nossa força e toda a nossa fé, incendeia minha alma, de mãos erguidas para o alto, pedindo o dom do Espírito, que o Senhor venha incendiar nossa alma, que o fogo do Espírito Santo venha incendiar o nosso coração. Incendeia minha alma, Com toda a nossa fé, incendeia minha alma. vem, Senhor Jesus, Incendeia minha alma, Senhor. É o Espírito Santo que vem incendiando, e Ele vem abrir os nossos corações. Por isso, para iluminar a nossa tarde de hoje, vamos tomar a nossa Bíblia, vamos tomar a palavra de Deus. Quem está aqui pode assentar-se, quem trouxe Bíblia pode abrir, e você que está em casa também pode abrir a sua Bíblia. A minha tradução é da CNBB, o texto da CNBB, e nós queremos abrir na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Quem tem Bíblia pode abrir. Capítulo 12, versículos 3b, 7, de 12 a 13.
versículos 3b, 7, 12 a 13. Essa leitura é a segunda leitura da nossa liturgia de hoje. É a leitura da nossa celebração, a celebração do dia de Pentecostes. Nós já sabemos que a festa de Pentecostes é anterior ao cristianismo. Ela tem origens judaicas. Nasceu na festa das colheitas, depois passou para celebrar a aliança de Deus com seu povo no Monte Sinai, e com a ressurreição e a ascensão do Senhor, a partir dos 50 dias após a Páscoa, com o evento de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos, essa festa teve um caráter inovador para nós cristãos, o batismo da igreja. A partir desse momento, a igreja sai pelas ruas de Jerusalém até os confins do mundo, e compreendamos os confins do mundo aonde quer que estamos, na nossa casa, na nossa cidade, no nosso trabalho, em qualquer lugar. E esta leitura segunda de hoje, ela vem iluminar para que nós possamos perceber o que São Paulo quer nos mostrar quando nós falamos em comunidade, quando nós falamos em trabalho de igreja. Porque você sabe que o nosso gênero humano, que a nossa condição humana, muitas vezes lança mão do egoísmo, da vaidade, do egocentrismo, das naturezas ou das fraquezas da nossa humanidade, para retirar, para desviar a nossa humanidade do querer de Deus. Por isso, escutemos o que o apóstolo nos fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 3b, 7, 12 e 13. Irmãos, ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Esta é a leitura da nossa liturgia de hoje. A leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios. Então, a comunidade de Coríntios, ela era uma comunidade viva e fervorosa. Precisamos saber como vivia aquela comunidade na época de Paulo. Seguidamente, o evento da ascensão do Senhor, da paixão, morte e ressurreição, seguido o evento do Pentecostes. Então, quando Paulo fundou a comunidade de Coríntios, ele deixou ali a semente do Evangelho, e aquela comunidade cresceu e se desenvolveu. Era uma comunidade viva e fervorosa, porém, não era uma comunidade exemplar, na distribuição dos dons, dos bens, na distribuição dos carismas. E isso Paulo tratou de corrigir, tratou de chamar a atenção, tratou de consertar, de colocar nos trilhos aquilo que começou a sair. Como nós falávamos no início da nossa pregação, o Espírito, ele vem sobre a comunidade apostólica, que se abre, que vai ao encontro dos outros. Uma comunidade que não vai em nome próprio, mas vai em nome de Deus, em nome de Jesus. E esta comunidade, ela vai anunciar.
E como que a comunidade anuncia? Através dos dons e carismas que o Espírito oferece a cada um através da individualidade. Percebamos que aqui a palavra não é individualismo, a palavra é individualidade. Deus concede a cada um dons, Deus concede a cada um carismas, que não quer dizer que o carisma de um se sobreponha ao carisma do outro, que o dom de um se sobreponha ao dom do outro. E o que é que acontecia lá naquela realidade de Coríntios? Acontecia que aqueles que se destacavam, aqueles que tinham algum dom, algum carisma, se colocavam como os privilegiados de Deus, se colocavam como aqueles escolhidos, os principais. E aqueles que tinham um carisma um pouco mais discreto, eram colocados de lado, recuados, marginalizados, ou seja, esses aqui não têm valor. Mas Paulo, percebendo aquilo e vendo aquela discrepância entre a realidade da igreja e a vivência daquela comunidade, Paulo chama a atenção e diz: ninguém pode anunciar e dizer que Jesus é o Senhor se não estiver no Espírito. Ou seja, todos nós, independente de quaisquer funções que exerçamos, todos nós que reconhecemos Jesus Cristo como Senhor, somos movidos pelo Espírito Santo. E este Espírito Santo, ele se move em cada um de nós à sua maneira e a seu gosto. A cada um, o Espírito dá o carisma que ele quer. A uns dá o dom de pregar, a outros dá o dom de rezar, a outros dá o dom da profecia, a outros dá o dom da cura, a outros dá o dom da musicalidade, a outros dá o dom da evangelização, a outros dá o dom da intercessão, enfim, são inúmeros os dons que o Espírito distribui, e todos esses dons fazem parte da igreja, e tudo aquilo que nós temos e somos, devemos colocar a serviço da igreja. Por isso que, quando eu falava na pregação daquela senhora que não sabia ler, mas ia evangelizar, nós queremos trazer presente agora que esta senhora, mesmo não tendo aquela facilidade linguística, ela não deixou morrer o carisma que Deus ofereceu a ela, que Deus permitiu que ela concedesse, que era o de evangelizar. E mesmo sem saber ler, ela saía a pregar, saía a evangelizar com o que tinha, e não deixou o Espírito morrer. Podemos comparar que naquele grupo existiam outras pessoas, outras senhoras, que eram muito letradas, mas que não faziam um trabalho tal qual ela fazia, e nem por isso o grupo ficava em déficit. Por quê? Porque cada uma oferecia aquilo que possuía, cada uma tinha o seu dom específico e fazia a graça acontecer de maneira extraordinária. Assim somos nós, sou eu, é você, todos nós temos um carisma dado por Deus, todos nós temos um dom, todos nós temos algo a oferecer para a igreja, não importa o que seja. Se o seu carisma é cantar, que você cante. Se o seu carisma é rezar, que você reze. Se o seu carisma é interceder, que você interceda. Se o seu carisma é pregar, que você anuncie o evangelho. Se o seu carisma é cuidar, que você cuide. Se o seu carisma é ir ao encontro dos marginalizados, que vá ao encontro. Mas não torne o seu carisma, não sobreponha o seu carisma ao de ninguém, porque todos os nossos carismas é uma riqueza para a igreja. A igreja seria pobre se não tivesse você como pertença. Por isso que Paulo diz que muitos são os carismas, mas um só Espírito. Por quê? Porque nós bebemos de uma única fonte. Nós bebemos daquele mesmo Espírito, do Espírito Criador,
que esteve presente desde toda a criação, que esteve presente nos profetas, que esteve presente quando o Verbo de Deus se encarnou no seio da Virgem Maria, desse Espírito que veio sobre os discípulos em Pentecostes, desse Espírito que ilumina cada um de nós. E hoje estamos aqui para fazer este Espírito realizar a sua função, que é tornar a igreja viva. Os carismas são uma riqueza para a igreja. Haja vista quantas congregações religiosas nós temos no mundo. Inúmeras congregações, inúmeros carismas foram destacados na igreja. E como é bom! Já pensou se todo mundo fizesse a mesma coisa? Já pensou se todo mundo rezasse do mesmo jeito? Já pensou se todo mundo realizasse da mesma forma a evangelização? Que graça teria? Nenhuma. É necessário a criatividade do Espírito. É este Espírito que nos torna diferentes, porém iguais, porque nós temos uma individualidade, mas não somos individualistas. Pertencemos à igreja, pertencemos ao corpo místico do Senhor, e é por isso que Paulo diz aqui, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Nesta carta, Paulo vem dizer que ninguém é maior do que ninguém é mais importante do que ninguém. Todos nós temos o nosso valor dentro da igreja, todos nós temos o nosso papel dentro da igreja, todos nós somos chamados a viver o nosso batismo no seio da igreja, todos nós somos chamados a viver a nossa confirmação dentro da igreja. Por isso você que está acomodado, você que deixou a sua comunidade, você que abandonou a sua missão, é hora de retomar, é hora de retornar, porque o seu lugar está vazio. Aquilo que você fazia, ninguém está fazendo, porque só você sabe fazer daquele jeito. Outros podem até fazer de modo semelhante, mas igual a você, ninguém faz. Você está fazendo falta dentro da dinâmica de evangelização do Espírito. Você é peça fundamental na igreja. Você é chamado a assumir o seu batismo. Se você não gosta de quem está à frente da sua comunidade, se você teve algum desafeto com algum membro da sua comunidade, estas coisas são diluídas na misericórdia do Senhor. Não somos obrigados a gostar de todo mundo, somos chamados a amar a todos como Cristo nos amou. É Ele mesmo quem nos diz: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E é o amor que faz com que nós ultrapassemos os nossos limites humanos. É o amor que faz com que nós vençamos os nossos limites, e que nós possamos realizar coisas que nem mesmo nós sabemos que somos capazes de fazer. Talvez se nós fizéssemos isso por nós mesmos, nós nem teríamos tanta coragem, mas porque nós fazemos para Deus, a coisa sai de modo extraordinário. Por que será que na igreja nós encontramos uma irmã Dulce da vida? O anjo bom da Bahia, que do nada, no seu modo silencioso, fez uma grande obra acontecer, de doação aos pobres e marginalizados. Às vezes a gente pensa: eu quero fazer isso, eu tinha tanta vontade de fazer aquilo, mas só ficamos na vontade, só ficamos no querer, não colocamos os nossos dons em ação. Os santos, eles são santos, não porque fizeram coisas extraordinárias, mas porque eles fizeram aquilo que deviam ter feito, aquilo que o Espírito pediu.
eles deram espaço para o Espírito Santo agir em suas vidas. E por isso se tornaram santos. Não foi nada extraordinário que irmã Dulce fez. O que ela fez demais? Entregou sua vida como Cristo entregou na cruz. Entregou o seu viver aos pobres. Doou todo o seu tempo, doou toda a sua vida para que aqueles homens e mulheres que nada tinham, pudesse ter pelo menos o amor na hora da morte. E desse amor daquela mulher para com os pobres, nasceu uma grande obra que todos nós brasileiros conhecemos. E tal qual a irmã Dulce, nós encontramos hoje muitos homens e mulheres que realizam grandes obras. Muitos homens e mulheres que no seu anonimato fazem o reino de Deus acontecer. E nós? O que nós fazemos? O que nós estamos realizando para que o reino de Deus se faça? O que nós estamos dando de contribuição com os nossos dons, com os nossos carismas, para que o Pentecostes seja realizado hoje? Sim, porque o Espírito é criativo. Olhando lá para trás da igreja, nós encontramos quem? Francisco, o de Assis, não o nosso Papa, que está fazendo um trabalho maravilhoso na igreja, retomando e reavivando os nossos corações no amor do Espírito. Mas Francisco, o de Assis, lá no seu tempo, também fez algo, um diferencial. Ele deu espaço para o seu coração falar mais alto. Ele rompeu com a estrutura que existia e deixou que o Espírito fosse maior. E também entregou sua vida aos pobres, aos marginalizados. Como nós vemos, o tempo passou, mais de 1000 anos depois, tem irmã Dulce e tantos outros que fazem a criatividade do Espírito. Nós somos chamados a sermos discípulos e missionários do Senhor, reconhecendo que o nosso dom e o nosso carisma não é nosso, provém de Deus. Somos apenas uma caneta, uma pena nas mãos do escritor, que é o próprio Deus. Fazemos o que Ele manda, fazemos o que Ele determina. E se você entrega folhetinho na porta da sua igreja, o faça com todo gosto, o faça com todo carinho, evangelize ao entregar o folheto da missa, dando boas-vindas a quem está chegando à sua comunidade. Se você canta na sua comunidade, que o seu canto ecoe, fazendo os seus irmãos a rezarem. Mas não se esqueça, nunca, não se esqueça, o seu dom, o seu carisma, vem de Deus, vem do Espírito Santo. É Ele quem nos dá a força de nos colocar diante do mundo de uma maneira criativa e nova, porque assim é o Espírito. Espírito Santo, vinde falar em nós. Espírito Santo, vinde orar em nós, curar o nosso ser, tantas vezes ferido e machucado. Deixemos que o Espírito Santo nos invada sempre e a cada dia, para que os nossos dons e os nossos carismas estejam em função do reino de Deus, sobretudo na igreja, a qual fomos chamados a atuar. Por isso, mais uma vez, em pé, vamos cantar ao Espírito Santo, para que Ele venha sobre cada um de nós. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, de libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, incendiar, és fogo
seus braços e cante. Incendeia minha alma, incendeia